Naquela madrugada em que parecia que tudo tinha acabado, quando até os médicos já tinham desistido e os aparelhos só faziam barulho para avisar que o coração do menino estava parando, aconteceu uma coisa que ninguém esperava. Do nada, o garoto mexeu os dedos e falou baixinho o nome da mãe. Foi tão de repente, tão fora do normal, que os enfermeiros ficaram parados, sem reação. Os sinais nos aparelhos começaram a subir. O coração dele voltou a bater mais forte. Ele abriu os olhos, devagar, como se estivesse voltando de um lugar muito longe. A mãe, que estava ajoelhada no chão do hospital desde cedo, com o rosto no chão e o coração na mão, só chorava e agradecia. Ela não gritava, não se revoltava, só orava, acreditando que Deus ainda podia fazer alguma coisa. E fez. O milagre veio do nada. Mas o que ninguém sabia era o que aquela mulher tinha passado até chegar ali. Ninguém imaginava o tamanho da luta, da dor, das noites sem dormir e das palavras que ela ouviu calada. Antes daquele milagre, teve muito choro escondido, muita gente apontando o dedo e um desespero que só uma mãe entende. Tudo começou semanas antes daquela madrugada que ninguém vai esquecer. A vida dela já estava virada do avesso fazia tempo, mas naquele dia em especial, parecia que o mundo resolveu desabar de vez. Era uma terça-feira, daquelas que começa errada e termina pior. O filho amanheceu com febre alta, reclamando de dor no corpo. E mesmo sem dinheiro para o ônibus, ela saiu com ele no colo, andando até o posto de saúde mais próximo. O menino tremia, os olhos fundos, a respiração pesada. Chegando lá, ouviu o que toda mãe pobre tem pavor de escutar. Não tem médico hoje. A funcionária falou com frieza, sem nem olhar nos olhos. Ela tentou explicar, implorar, mas ninguém quis ouvir. Voltou para casa com o filho no colo, mais pesado do que nunca e com a cabeça girando, sem saber o que fazer. Pegou emprestado o celular da vizinha e ligou para o pai da criança, que já tinha sumido fazia meses. A resposta veio curta. "Agora tu quer me procurar?" Desligou na cara dela. Aquilo doeu mais do que a doença do filho. Ela sabia que dali para frente ia ter que enfrentar tudo sozinha, como sempre foi. Só que dessa vez, a coisa era mais séria. O filho dela não estava só gripado, e ela ainda não fazia ideia do que estava por vir. Nem dos julgamentos, nem do desespero, nem do milagre que Deus já estava preparando por trás de tudo. Naquela noite a febre não baixava de jeito nenhum. Ela tentou de tudo: pano molhado, banho morno, oração em voz alta, chazinho que a avó ensinou. Nada funcionava. O menino ardia, delirava, chamava nomes, gemia baixinho. E ela, mesmo exausta, não tirava os olhos dele nem por um segundo. No coração, o medo já dava sinais de que algo muito errado estava acontecendo. Foi quando o nariz do filho começou a sangrar e os lábios ficaram roxos. Ela entrou em pânico. Saiu correndo no meio da rua, pediu ajuda para o primeiro carro que passou, quase se jogou na frente. Um homem parou, assustado, e levou os dois para o hospital. Lá, finalmente, conseguiram atendimento. Mas bastou o médico olhar o menino para chamar os outros de plantão. "Leva para a UTI agora", ele disse. Ela ainda tentou perguntar o que estava acontecendo, mas ninguém respondeu. Só diziam: "Fica calma, mãe, a gente vai fazer o possível." O possível. Palavras frias que naquela hora soavam como sentença. Enquanto isso, ela ficou sozinha no corredor, sentada no chão gelado, com a cabeça entre as pernas e o coração na boca. Começou a chorar ali mesmo, sem vergonha, sem força. Estava cansada de ser forte, cansada de ouvir que tudo ia dar certo quando claramente não estava. Só queria segurar o filho e dizer que estava ali, mas ele já estava lá dentro, entubado, inconsciente, e ela do lado de fora, com a alma rasgada. Foram os dias mais longos da vida dela. A cada minuto dentro daquele hospital, parecia que o mundo girava mais devagar. Ela já não sabia se era dia ou noite.
Só sabia que o filho estava ali, lutando para viver, e ela não podia fazer nada a não ser esperar. No começo, os médicos ainda tentavam dar alguma explicação. Falavam em exames, em suspeitas, em tratamentos. Mas com o passar do tempo, o silêncio foi crescendo e os olhares deles já não tinham mais esperança. Teve uma médica que até segurou na mão dela e disse: "Mãe, começa a preparar o coração. A gente está fazendo tudo o que pode, mas..." Ela não deixou nem terminar. Virou as costas, entrou no banheiro e se trancou. Chorou em silêncio, com a mão na boca para ninguém ouvir. Depois, lavou o rosto, respirou fundo e voltou. Decidiu que não ia aceitar aquele fim. Começou a orar todos os dias, toda hora. Ajoelhava no chão frio do quarto de espera, de madrugada, com as mãos para cima, pedindo para Deus não deixar o filho morrer. Enquanto os médicos falavam em laudos e estatísticas, ela falava com o céu. E mesmo sem forças, mesmo sem saber se seria ouvida, não parava. Passaram-se 3 dias. 3 dias sem notícias boas, sem melhora, sem reação. Os aparelhos marcavam só o essencial. O coração dele ainda batia, mas era fraco. A cada dia, vinham com mais um resultado preocupante. Os rins estão começando a falhar. O pulmão não responde bem ao tratamento. O quadro é grave. Palavras duras que caíam como pedra no peito de uma mãe que só queria ouvir uma frase: "Ele vai ficar bem." E essa frase não vinha. Teve um dia que ela viu uma mãe saindo do hospital com o filho no colo, sorrindo. Aquilo doeu. Não porque ela não ficou feliz pela outra mãe, mas porque ela queria aquilo também. Ela queria aquele abraço, aquele alívio, aquele milagre. E se perguntou se Deus estava ouvindo mesmo. "Será que o Senhor me esqueceu?" Ela disse, olhando para a janela do quarto, como se esperasse uma resposta vinda do céu. Mas não ouviu nada, só o barulho do vento lá fora. Mesmo assim, decidiu que não ia parar. Levava a Bíblia todo dia para o hospital, lia trechos em voz alta para o filho, mesmo que ele estivesse desacordado. "Talita cumi", ela repetia, como se aquilo tivesse o poder de acordá-lo. Era a fé dela contra tudo. E foi assim por mais de uma semana. 7 dias de luta, de dor, de cansaço. Ela mal comia, mal dormia, só chorava e orava. As enfermeiras já conheciam ela. Diziam baixinho: "É a mãezinha que ora todo dia." Algumas até paravam para orar junto. Outras apenas passavam com um olhar triste, porque sabiam o que normalmente acontecia com crianças naquele estado. Só que ela se recusava a aceitar. Teve um dia, o 7º, que um médico veio até ela com os olhos vermelhos. Disse que o filho estava piorando e que talvez ele não passasse daquela noite. Aquilo bateu como uma martelada. Ela travou. Ficou muda por alguns segundos. Depois, levantou devagar, entrou no quarto da UTI, ajoelhou no canto da parede e ficou ali. Não saiu mais. Passou a noite inteira orando, chorando, falando com Deus, como se ele estivesse ali na frente dela. Pedia, implorava, agradecia. "Mesmo que o Senhor leve ele, eu ainda vou te amar", ela disse. E aquilo saiu com tanta sinceridade, com tanta dor, que parecia que o próprio céu parou para escutar. Foi nessa madrugada que tudo mudou. O menino, que estava desacordado há dias, sem nenhuma reação, de repente mexeu os dedos. Os monitores começaram a apitar diferente. A enfermeira entrou correndo, chamou o médico. Ele abriu os olhos, fraco, mas consciente. Disse o nome da mãe. E ali, naquele momento, ela entendeu. Deus ouviu. Não era um sonho, não era coincidência, era um milagre. Os médicos não souberam explicar. Disseram que foi uma resposta inesperada do organismo. Mas ela sabia. Sabia que foi a oração. Sabia que foi a fé. Sabia que foi o céu dizendo: "Eu ainda faço milagres." Se você chegou até aqui nessa história, é porque alguma coisa aí dentro do seu coração está pulsando mais forte. E antes de eu continuar,
Deixa eu te pedir uma coisa. Comenta aqui embaixo de qual cidade ou estado você está assistindo essa história. A gente ama saber até onde essas histórias estão chegando e isso também ajuda a espalhar fé por todo o Brasil. E se você ainda não se inscreveu no canal, clica aí no botão de se inscrever. Ativa o sininho para não perder nenhuma história como essa. Porque cada história aqui é feita com muito carinho para tocar o seu coração e pode ter certeza, ainda tem muita coisa emocionante vindo por aí. Depois daquela madrugada do milagre, nada mais foi como antes. Os médicos que antes evitavam falar com ela, agora vinham todos os dias dar notícias com um sorriso no rosto. Diziam que ele estava reagindo, que estava se alimentando aos poucos, que a recuperação era surpreendente. Um deles chegou a comentar: esse menino tem um propósito, porque o que aconteceu aqui a medicina não explica. E toda vez que ela ouvia isso, o coração dela se enchia de gratidão. Ela sabia que não era força do acaso. Sabia que aquilo era resposta de oração, daquelas que vêm do fundo da alma quando tudo parece perdido. E foi ali, naquele hospital, que ela entendeu. A fé não é sobre não ter medo, é sobre continuar mesmo com medo. Continuar acreditando quando ninguém mais acredita. Continuar orando mesmo quando o céu parece mudo. Porque no fim, Deus sempre responde. Às vezes não do jeito que a gente quer, mas sempre do jeito certo. E no caso dela, ele escolheu mostrar que ainda faz milagres, mesmo nos dias de hoje. Depois que ele acordou, a recuperação foi acontecendo aos poucos, de maneira tão surpreendente que nem os médicos conseguiam acreditar. O que parecia impossível, aconteceu. Os sinais vitais começaram a estabilizar e o garoto passou a reagir. Começou a falar frases curtas, depois se alimentou pela primeira vez e logo estava se sentando na cama com a ajuda das enfermeiras. Cada avanço parecia um milagre em si e para ela, cada pequena conquista era uma vitória imensa. O quarto de UTI, que antes era um lugar de medo e incerteza, agora estava cheio de esperança. As enfermeiras que antes davam olhares de compaixão, agora estavam ali para celebrar a vida, rindo e fazendo brincadeiras com o menino. Algumas até tiraram fotos, dizendo que jamais se esqueceriam de uma história como aquela. Todos sabiam que aquele menino estava vivendo algo além da medicina. Mas no fundo, ela sabia que o que realmente o havia feito sobreviver não estava nos remédios ou tratamentos. Era a fé dela, a persistência, a oração de uma mãe que não se deu por vencida, mesmo quando tudo parecia indicar o contrário. Agora, cada sorriso dele era uma lembrança de que a vida sempre pode surpreender quando a gente menos espera. E ela, com o coração ainda pulsando forte, agradecia a Deus todos os dias por aquele milagre. A recuperação dele era lenta, mas constante, e ela sabia que o mais importante já tinha acontecido. O milagre da vida tinha sido concedido. O tempo foi passando, e o que antes parecia um pesadelo distante, agora era só uma lembrança de um momento que parecia surreal. Ele estava em casa, mais forte a cada dia, brincando com os brinquedos que antes só olhava do hospital. A casa, que havia sido palco de tanto sofrimento, agora era novamente um lar cheio de risos e alegria. Mas ela sabia que nada seria igual. A experiência havia marcado não só o corpo dele, mas também a alma dela. O medo, o desespero, a dor e principalmente a fé deixaram cicatrizes que ela jamais poderia apagar, mas que também a fortaleceram de uma maneira que ela nunca imaginou. Quando alguém perguntava sobre o que havia acontecido, ela simplesmente sorria e dizia: "Foi Deus, só Ele." E ninguém mais tentava entender. Para ela, o milagre estava ali, em cada momento simples, nas pequenas vitórias do dia a dia. Cada gesto dele, cada palavra, era um lembrete do poder da fé e do amor incondicional de mãe. E, em meio a essa recuperação, ela encontrou uma paz que nunca imaginou ter.
a paz de quem passou pelo inferno e sobreviveu, de quem, mesmo quando tudo dizia que não havia mais esperanças, se agarrou àquilo que ninguém podia tirar, a fé de que Deus ainda pode fazer milagres. E ela sabia que, embora aquela batalha tivesse sido vencida, a verdadeira vitória estava naquilo que ela aprendeu no meio da dor, que nada é impossível quando se crê. Agora, com o filho saudável e cheio de vida, ela olha para trás e só tem uma coisa a dizer: foi Deus, e Ele nunca falhou. Hoje, olhando para o filho que agora corre pela casa como qualquer criança de sua idade, ela sente um orgulho indescritível. Orgulho não só pela recuperação dele, mas também por ter se mantido firme, mesmo quando o mundo parecia desabar ao seu redor. Ela aprendeu, de uma maneira que jamais imaginou, que a fé tem um poder que vai além da compreensão humana. Durante aqueles dias em que o filho estava internado, ela não tinha força, mas encontrava em cada oração uma renovação, uma energia que a fazia continuar. A esperança dela nunca morreu, mesmo quando parecia que tudo estava perdido. Ela se lembra com lágrimas nos olhos dos momentos em que, sozinha, lutou contra o medo, contra as palavras dos médicos, contra a dúvida que tentava tomar conta de sua mente. E, acima de tudo, ela lembra da força que encontrou dentro de si mesma para não desistir. Ela sabia que só ela poderia ser a força para seu filho. E foi isso que fez toda a diferença. Agora, quando ela compartilha sua história, é com a certeza de que, mesmo em meio à maior dor, Deus estava ali, presente, cuidando de tudo. Não importa o quão grande seja o problema, ela sabe que nunca estará sozinha. O que aconteceu com ela e com o filho é um exemplo claro de que, quando tudo parece perdido, Deus ainda age, e age de maneira extraordinária. Ela compartilha sua história com todos que conhece, para que outros também se lembrem de que a fé pode mover montanhas, pode trazer cura, pode transformar vidas. Cada vez que ela olha para o filho, que agora cresce forte e saudável, ela vê a resposta para todas as orações. E no fundo, ela sabe, seu milagre foi apenas o começo de muitos outros. E cada nova batalha, cada novo desafio, será enfrentado com a mesma fé inabalável que a fez lutar até o fim. E assim, com o tempo, a vida dela e do filho seguiram em frente. O milagre não foi apenas uma história que ela contou. Ele virou um testemunho diário, um lembrete vivo de que, às vezes, o impossível pode se tornar realidade quando a gente tem fé e acredita até o último momento. O que parecia ser o fim de uma vida, na verdade, foi o início de uma nova jornada, uma onde ela aprendeu a ver o mundo de outra forma, mais forte, mais resiliente, mais grata. E não foi só o filho que se curou, ela também se curou. O medo que antes a consumia foi substituído por uma confiança inabalável no poder da fé. Ela sabia que, independentemente do que a vida ainda lhe reservasse, ela seria capaz de enfrentar qualquer tempestade, porque agora tinha algo que ninguém poderia tirar dela: a certeza de que a fé move tudo, até os montes mais altos. Hoje, ela olha para o filho e se lembra de tudo o que passou, mas sem mais dor, sem mais medo, só gratidão. Gratidão por ter sido escolhida para viver aquele milagre, por ter visto Deus agir de forma tão direta e poderosa na vida dela e do filho. E, embora a história tenha sido difícil, ela sabe que a jornada de fé dela nunca acabará. O filho cresceu, mas a mãe continuará a ser a força por trás dele, guiando-o com o mesmo amor e fé incondicional que a fizeram levantar quando o chão parecia desabar. Agora, se essa história tocou o seu coração de alguma forma, eu quero saber sua opinião. Comenta aqui embaixo o que você achou. Compartilha com quem você sabe que também precisa ouvir sobre esse milagre. E não se esquece de se inscrever no canal.
porque aqui no nosso espaço sempre tem mais histórias de superação e fé para te inspirar. Clica no sininho para não perder nenhum vídeo novo e ficar por dentro de tudo o que está por vir. E é assim que ela segue, de cabeça erguida, com a confiança de que, se o impossível já aconteceu uma vez, nada será impossível daqui para frente. Porque quando você tem fé, o impossível simplesmente deixa de existir.